Certo, trazer oferta e pegar o Isso. kit, tem o kit aqui, Pega tem aqui, dois. Zé. Aí na semana você tem que cortar o cabelo igual e deixar a barba pegada. Não, tranquilo, a gente faz. Pode ofertar. Tem um problema lá, não quer deixar gravando aqui. Ah, tá. Necessário pegar só quem ofertou. É, sim, não é só quem ofertou. Todos podem pegar. Coloca na tela para mim, carta que Paulo escreve à Igreja de Roma, capítulo 6, versículo 22. Romanos 6 e 22. Vamos falar a respeito do Evangelho e eu vou citar, vou falar de um só, porque não tem como falar dos três pontos importantíssimos da nossa vida cristã. E eu vou tirar desse versículo aqui. Romanos 6 e 22 está escrito assim. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Esse versículo tem 3 aspectos que eu quero que você grave, que você memorize comigo, para que você entenda a sequência que eu quero trazer. O primeiro se chama justificação, que é a primeira parte do versículo. Agora, porém, libertados do pecado. O segundo, o versículo mesmo cita, é santificação. Você se tornou servo de Deus, então você deve viver de forma que dê fruto. Isso se chama santificação. E o terceiro, glorificação. Está falando de vida eterna. Pode sentar. O último domingo que eu preguei sobre o Salmo 91 e eu terminei com esses 3 temas e eu disse que na próxima vez eu voltava a partir daí. Já fiz isso de propósito. Então hoje eu quero falar sobre justificação. Na próxima oportunidade eu falo santificação e na última eu falo sobre glorificação. Mas vou fazer um resumo aqui dos 3, tá? Para você entender, e aí eu entro no assunto principal, que é a justificação. Amém? Vocês estão bem? Está tudo certo? Tudo crente? Amém? Então tá bom. Justificação é o processo da cruz. É o que Cristo fez. Cristo nos deu poder, a capacidade, através dele, tudo vem dele, de nos tornar justos. Então, o que Jesus fez é um processo chamado justificação. Jesus morreu na cruz de uma forma vergonhosa, de uma forma horrível, porque eu e você necessitamos de um Salvador.
Então eu e você éramos condenados ao inferno por causa do nosso pecado e diante de Cristo, fomos justificados. Então a cruz é o lugar onde Cristo está nu, né? Porque isso significa vergonha, desprezo e sofrimento. Então Jesus tomou o meu e o teu lugar. Então a cruz é o lugar que Deus, né, através de Cristo, se despiu de tudo aquilo que Ele era, que Ele tinha, por causa de mim e por causa de você. Quando Jesus morre, Jesus é tirado da cruz, é levado a uma sepultura, e Jesus vai ficar naquela sepultura por um período de tempo, né? E no terceiro dia ele vai ressuscitar. Quando ele ressuscita, do túmulo fica a roupa que Jesus tinha. Depois disso, Jesus se ausenta por um período de tempo, ele sobe ao céu, e lá no cenáculo, já no dia de Pentecoste, no momento daquela festa, então eles recebem o Espírito Santo. Então vamos entender isso de acordo com aquilo que eu falei para você. Na cruz nós recebemos a salvação. Na sepultura nós recebemos a remissão, a transformação do corpo, da mente, e no cenáculo o poder do Espírito Santo. Aqui está outro contexto, não é nisso que eu quero entrar. Então, na cruz, quando você aceita Jesus, você aceita a cruz de Cristo, não existe outra forma de se encontrar com Cristo. Quando você aceita Ele como teu Salvador, então você é justificado. E a justificação vai tirar os teus pecados de fora. Como assim? Eu explico. Você bebia, não vai beber mais. Você ia em certos ambientes, não vai mais. Você muda o teu exterior, o teu formato, o teu método de vida. Aconteceu assim com você? Amém? Mas você não é santo. Aí você precisa do segundo processo, que se chama santificação. E esse processo você vai viver até o último dia da tua vida. O que a santificação faz? A santificação tira os pecados de dentro. Então a justificação tira os pecados de fora, a santificação tira os pecados de dentro. E como é que eu me santifico? Através de relacionamento com Jesus e no corpo. Tá? Outro dia eu vou falar sobre santificação. E na glorificação é quando você for arrebatado, ou quando você ressuscitar. E na glorificação, então, não tem mais pecado nem fora e nem dentro. Aí você foi glorificado. Isso é o que todos nós desejamos. Não é verdade? Não, você não quer ir para o céu, irmão? Amém? Então, para o céu tem que estar glorificado. Não pode ter pecado nem dentro nem fora. Então esse corpo tem que ser transformado. Esse é outro assunto. Então, existe um processo na nossa vida cristã. Nós somos despidos, vestidos e revestidos. Mas primeiro, nós somos despidos. Então, esse processo de ser despidos está falando da cruz. Por isso Jesus morreu crucificado, despido. Justificação, eu vou ler alguns significados para você entender. É a aceitação do cristão por Deus como não culpado, porque os seus pecados não são considerados contra ele. É como se tivesse um tribunal
chegasse alguém para te condenar e falasse a respeito da tua dívida, e alguém se levanta e diz: ele não deve nada, porque eu já paguei. Isso é o que Jesus fez por nós. Então, justificação é declarar justo, é inocentar. Ou seja, você não é inocente, mas através da cruz você se torna inocente, isento de culpa. A justificação é um processo que acontece pela fé e não pelas obras. Por isso que a palavra de Deus vai dizer em Efésios 2:9 que não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, eu quero que você pegue isso. Não existe nada que eu e você possa fazer para merecer Jesus. Nada. Nem orar. Muito menos. Nem orar, nem jejuar, nada. E talvez isso vai mexer com você um pouco, porque às vezes você está fazendo isso, mas da forma errada. Ah, meu Deus, estou orando errado. Quem sabe? Nós não podemos ser salvos pela nossa própria obediência. Mas você ouviu a vida inteira, tem que obedecer. Mas você não é salvo pela tua obediência. Você é salvo pela obediência de Cristo. Esse é o Evangelho. Pois Jesus obedeceu o que o Pai pediu e se entregou, e por isso que é você ser salvo. Por mais santinho que você seja, você não merece ser salvo. Está captando ou não? Estou falando de justificação. Por que que só Jesus teve autoridade e poder de nos salvar? Porque Ele foi o único que em sua vida e em sua morte guardou, honrou totalmente a lei que eu e você quebramos e desonramos. Então Ele é o único que poderia, e graças a Deus, porque Ele fez isso, nos salvar. Deus queria muito nos abençoar, desde a queda da desobediência. Mas Deus não podia abençoar eu e você por causa de nós mesmos. Então todas as bênçãos que eu e você recebemos, preste atenção, é por causa de Cristo. Então eu estou aqui, Jesus aqui e o Pai lá. Tudo que derrama sobre eu e você é filtrado numa pessoa chamada Jesus Cristo. Se você tirar Cristo daqui, você perdeu. Não existe vida cristã sem Cristo. Então, Jesus, através de Cristo, você, pecador, miserável, se torna uma pessoa justa, e aí envolve alguns atos. Primeiro, cancelamento da dívida que você tinha de pecado. Segundo, lançamento da justiça de Cristo em seu lugar. Jesus morreu para que você fosse salvo. Então a justificação está relacionada com a justiça de Deus, a fonte é o Pai, a justiça de Deus e o sangue do Filho, que é a base de tudo. Tudo que envolve o Evangelho, o cristianismo, está baseado no sangue de Jesus. E isso é refletido lá no Antigo Testamento, através dos sacrifícios, quando o animal era imolado, através da morte, quando o sangue era derramado. Tudo isso indicava para a cruz.
Então você só entra com uma coisa. E aí você precisa ter para poder entender o que eu quero pregar essa noite. Se chama fé. Fé é uma coisa tua. Deus não precisa de fé. Jesus não precisa de fé. Eu não vou salvar o Luan porque eu não tenho fé para salvar o Luan. Não, fé é coisa de homem. É coisa minha, é coisa tua. Então, Deus entrou com tudo isso. E você só tem que ter fé. Acreditar e aceitar. Aí dá para pregar sobre fé também. Mas não vou fazer isso. A linguagem de Deus colocada em palavras humanas tem uma frase de um escritor, não lembro qual, se não citar o nome dele, que ele escreveu assim: Deus está falando assim: eu posso lidar com você em misericórdia através dos méritos de meu querido filho. É assim que o Evangelho chega até você. Se você crê em Jesus, confia nele, todos os méritos de Jesus são seus. Preste atenção. E eles são imputados a você. Então, quando o Pai olha para você, para mim, ele vê o filho. E isso atrai ele. Mas tem um detalhe: todos os sofrimentos do filho também são dele. E essa é a base do Evangelho. Todos os méritos dele são imputados a você. Então você está diante de Deus como se fosse Cristo. Não que você é Cristo, mas como você é propriedade, como você é filho, irmão do próprio Filho de Deus. Por que isso? Porque Cristo estava diante de Deus na cruz como se fosse você. Captou, irmão? Então você ia morrer. O filho disse: não, eu vou ficar no lugar dele. Então tudo que era para mim e para você, Cristo assumiu, inclusive a morte. Então Cristo estava diante de Deus como ele fosse você, ele em seu lugar e você no lugar dele. Então por que Deus não te mata? Porque quando ele olha para você, ele vê um filho. Não deu glória a Deus? Não sei o que eu faço para você dar glória a Deus. Segundo Coríntios 5:21. Vamos entender isso. Coloca para mim. Isso. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É isso que aconteceu. O texto é autoexplicativo, não precisa eu explicar, né? Agora, irmão, aqui que pega, presta atenção na frase que eu vou te dizer. Se o nosso conhecimento a respeito da cruz for superficial, nós não vamos entender nunca o significado da angústia, do sangue e do sofrimento e também da glória que aquele evento causou no mundo. Então nós precisamos nos aprofundar na cruz de Cristo. Nós devemos viver conforme a condição de Deus. O que Deus disse quando foi fazer Adão? Veja, vamos voltar lá no Éden. Ele fez todas as coisas, daí teve uma ideia: vamos fazer o homem. Aí ele disse: façamos, vamos repetir isso, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Ok? O que nós fazemos? Usando nós, se você não se inclui,
tranquilo. Nós criamos um Deus conforme a nossa imagem. Ao invés de nós ser conforme a imagem de Deus, nós criamos um Deus conforme a nossa imagem. Por quê? Porque nós projetamos um Deus, um Cristo, conforme as nossas necessidades e os nossos interesses pessoais. Mas se o Jesus que você tem no teu coração não é o mesmo que estava naquela cruz, teu cristianismo está errado. Aí ele só vai. Esse teu Deus, que você criou conforme a tua imagem, ele serve só para alimentar o teu ego, para fazer as tuas vontades. Nós construímos em nossos corações isso. Um Jesus que ele serve para resolver os nossos problemas, para curar as nossas enfermidades. Afinal, se ele não fazer isso, por que eu preciso? Então eu quero fazer uma reflexão com você bem rapidinho. Pense você sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma, sem enfermidade nenhuma, morando num paraíso. Está imaginando aí? Para que Deus serve para você numa situação dessa? Pode pensar. Eu estou te perguntando onde Jesus faz sentido na tua vida, se você não tiver nenhum problema, se você tiver tudo que você deseja no teu coração, o que Jesus significa para você? Se você, irmão, chegou à conclusão que ele não te faz falta, você está no ponto certo. Você está com problema. Então, provavelmente você está construindo um Deus conforme as tuas necessidades. E esse não é o Evangelho. Por isso que você vai ver um monte de coisa por aí. No lugar da cruz, prosperidade. No lugar da cruz, campanha da vitória. No lugar da cruz, você pode me ajudar? Lenço ungido, pastor ungida. No lugar da cruz, traga que Deus vai te dar. No lugar da cruz, palestra motivacional. No lugar da mensagem da cruz, coach. No lugar da mensagem da cruz, bênção nessa terra. Não estou contra a bênção dessa terra, mas o maior símbolo do cristianismo não é um palácio, é uma cruz. Mano, é muito de ser, por isso que eu estou fazendo assim. Domingo à noite, daí eu fico mais tranquilo. Então nós temos que criar eventos também. Pastor Adão, bastante evento, porque nós precisamos satisfazer a mente e o coração de um povo que nós não vamos conseguir preencher nunca, porque esse vazio é só Jesus que preenche. Por isso que tem gente que fica um ano numa igreja, um ano no outro. Vamos entender todos os problemas hoje. Por isso, porque a ausência de Jesus, do Cristo ressurreto na vida dele, provoca esse vazio. Então ele tem que preencher em algum lugar. A diferença é que o alcoólico ele preenche no álcool, o drogado na droga, e o crente
Gospel. Então nós temos que ter a melhor igreja, a melhor música, o melhor ambiente, tem que ter ar-condicionado. Porque a primeira preocupação é você se sentir bem. Jesus a gente vê depois no decorrer do culto, tá bom? A gente precisa entender o que a cruz representa de verdade. Será que o Cristo que nós celebramos realmente é aquele que morreu e ressuscitou? Ou nós estamos cantando canções que distorcem até a própria imagem de quem Deus realmente é? E esse dia nós estávamos cantando um, eu não lembro, senão eu não citava aqui para você. Por isso a gente prefere viver longe da cruz, porque viver perto da cruz traz algumas coisas. Primeiro, a cruz vai te expor. A cruz ficou em um monte bem alto, todo o povo via, bem no meio, destacado no meio de dois ladrões, estava exposto para todo o mundo ver. Ali estava o Cristo, Filho de Deus, exposto. A ideia de cruz é humilhação, é sofrimento, mas nós temos medo de sofrer, nós temos medo de ser exposto. Por isso nós preferimos guardar e esconder os nossos pecados. O que faz a diferença na tua vida, irmão, não é o que você tem, e nem o que você é, mas se você tem ou não tem Jesus. Jesus é a diferença. Jesus é a diferença. Certo dia Jesus foi entrar em Jerusalém, vocês lembram desse episódio? Ele entrou montado num jumentinho. Aí o povo, saudava, Hosana, tem os salmos desse contexto. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Por que o povo estava saudando? Porque Jesus estava sentado no jumentinho. Mas se o jumentinho ficasse sozinho, sem Jesus, o que ia acontecer? Nada. Me perdoe, não fica bravo. Você sem Jesus é só um jumentinho. Eu e você sem Jesus é só um jumentinho. Não adianta nada. Está disposto a ser exposto pela cruz? Não existe como servir a Jesus sem cruz. Lucas 9 e 23. Coloca ali para mim. Esse texto eu quero que você leia. Vamos lá. O 3, 1, 2, 3. Bem-vindo ao Evangelho. Eu queria tanto falar assim, tá bom assim, irmão, vai dar tudo certo, tá legal, mas não dá. Esse texto não dá. Ele diz que se alguém quiser vir até Jesus,
tem que negar a si mesmo, tem que pegar a cruz e tem que seguir. Esse tipo de vida, de abrir mão de si mesmo, de negar você mesmo, a tua vontade, os seus desejos, é um tipo de vida que já foi vivido por personagens bíblicos, por muitos homens que passaram nessa terra, é vivido ainda por muitas pessoas, graças a Deus por isso. Mas é que esse texto, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga, ele não pode ser só citado, ele envolve prática. Esse é o ponto. Porque eu não posso pegar esse texto e dizer para Jesus: eu conheci o texto, eu li bem, eu entendi tudo, mas eu não fiz. Senão é ruim, não vai dar para convencer Cristo disso. Então, Evangelho é isso, cruz, Cristo é isso, é você não existir mais. Até que ponto? Até você morrer. Você tem que morrer, irmão. Morrer. Não estou exagerando. Eu e você precisamos morrer. Jesus nos convida a morrer. Romanos 6:6. Coloca aí. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Romanos 8:36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Tem um monte de ovelhas. Chegou a hora de abater elas para vender a carne. Elas vão para o matador. Então, ele aqui uma filhinha ali e vai uma atrás da outra. Entendeu o texto? Somos considerados como ovelha para o matador. É ruim morrer. Por amor de Jesus, nós somos entregues à morte o dia todo. Vamos lá, mais texto. 2 Coríntios 4:11. E assim nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Tem mais. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. 2 Timóteo 2:11. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Gálatas 2:20, de novo, para terminar essa parte. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas eu queria aproveitar aqui. A vida é boa demais. Agora eu consegui um bom emprego. Agora eu consegui arrumar os meus negócios. Agora que as coisas começaram a dar certo, aí você vem com uma mensagem dessa dizendo que é sofrimento, que tem até que morrer. Estou te desmotivando? Não, estou te pregando o Evangelho. Nós não estamos aqui para aproveitar a vida. Nós estamos aqui para perder a vida.
e eu tenho base bíblica. Não, vou dizer assim, vou repetir a frase. E o pior é que eu tenho base bíblica. Mateus 16 e 25. Silêncio primeiro. Brigue com Jesus, não foi eu que escrevi. Não tenho o que fazer, não consigo puxar nenhum método teológico aqui para mudar o texto para você, para facilitar, não consigo. Vai ter que ser esse texto mesmo. Bem-vindo ao Evangelho. A cruz de Cristo. Porquanto quem quiser salvar sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, por amor de mim, vai encontrá-la. Não estamos aqui para aproveitar a vida. Estamos aqui para perder a vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Isso se chama cruz. Isso se chama justificação. Por esses métodos, por esse meio, eu e você nos tornamos justos. E como é bom entender isso e direcionar a fé para o lugar certo, para o Cristo crucificado, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que veio ao mundo para perdoar os nossos pecados. Ali ele vai dizer: eu quero que vocês celebrem isso e lembrem-se disso. Vocês peguem um pão, vocês peguem um vinho, e vocês, todas as vezes que se reunirmos, comemorem a minha morte até que eu venha. Essa é a cruz de Cristo. Então, essa ceia que nós vamos participar agora, você já pode se colocar de pé. Eu tenho uma preocupação, eu não quero que para mim, Joel, esse ato aqui se torne ritual. Ou algo assim que vai acontecendo, como muitas coisas da nossa vida de repente se torna ritual, né? Às vezes a gente canta, mas está cantando assim, mas a cabeça está lá em casa. Ou, enfim, está orando, mas a mente está viajando. Não. Eu quero que você faça consciência de que Jesus morreu por você. Jesus morreu para perdoar os teus pecados. E eu e você estávamos perdidos, destinados ao inferno. Que a ira de Deus estava sobre a nossa cabeça para nos destruir. Mas Jesus tomou o nosso lugar, entrou na frente e disse: não, mas eles pecaram, eu pago o preço, a conta é alta, eles não conseguem pagar, mas eu pago. E Jesus veio ao mundo. Talvez você não entenda isso com a profundidade que isso merece ser entendido quando a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia está dizendo que o Deus que disse: haja luz e houve luz, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que fez as estrelas, os astros, os céus, a terra, tudo que
uma mulher pecadora. Nasceu em Belém da Judéia, foi colocado numa manjedoura, viveu, cumpriu seu ministério, morreu numa cruz, aguentou todo tipo de insulto e de acusação. Você lembra? Desça daí, salve você mesmo. Será que ele não podia se salvar? Podia, mas não quis. Por quê? Por causa de mim, por causa de você. Então esse ato tem que trazer esse tipo de reflexão para você. Que isso te torne justo diante de Deus. Que a tua fé entenda isso e a misericórdia de Deus alcance eu e você através da sua graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Você entendeu? Então eu quero, se der para distribuir, quem vai fazer isso, distribui o pão, distribui o vinho. E eu quero que o grupo cante um pouco. Você ouviu a palavra de Deus. Eu preguei sobre a cruz mesmo, de propósito mesmo, sobre justificação. E você tem que ter um momento aí para você pensar sobre algumas coisas que eu falei essa noite e como é que você está entendendo o Evangelho. Qual é a tua motivação por Jesus? A tua paixão por Jesus? Lembra do exemplo que eu te dei? Se tu não tivesse nenhum problema na vida mais, não precisasse de mais nada, tivesse tudo, saúde, tudo, o que Jesus era para você, Ele ainda continua sendo tudo que você precisa, o teu Salvador, o teu Senhor. Olha para pensar. Pra te coroar.
prestou atenção no que você cantou? Amém? Meu amor por Jesus não será segredo. Eu direi ao mundo que eu aceitei Ele, que eu amo, que eu não vivo sem Ele, que Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para você? Amém? Obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz no meu lugar. Obrigado, Jesus, por ter deixado o céu, vindo à terra, se humilhado por causa dos meus pecados. Oh, Rei! Obrigado, Jesus, por ter me amado mesmo sem eu merecer. Eu não consigo entender, não dá para entender como é grande esse amor. Oh, Rei! Obrigado, Jesus, porque me tornaste filho teu. Como um escravo se torna filho. Somente a cruz pode fazer isso. Obrigado, Jesus, pelo Evangelho, que são as boas novas da salvação. Obrigado, Jesus, pelo céu, pela vida eterna, por ter livrado a minha vida do inferno. Obrigado, Jesus, porque além de tudo isso, que já era demais para mim, ainda vai voltar para me buscar. Obrigado, Jesus, porque mais um dia me dá o prazer e a honra de comer esse pão, que é o teu corpo, e beber esse vinho, que é o teu sangue. Que eu faça isso com entendimento, com consciência e convicção daquilo que você é, que você representa. Não deixe eu viver mais para mim mesmo, mas que eu possa gastar a minha vida por causa de Ti. Diga alguma coisa para Jesus, diga alguma palavra para Jesus essa noite. Vai, não deixe só eu ficar falando aqui, fale você também alguma coisa. Yeah.
mesa com seus discípulos, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: esse é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso todas as vezes que se reunides em memória de mim. Depois de comer o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é o símbolo da nova aliança do meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Esse pão e esse vinho que está nas tuas mãos representam toda a essência do Evangelho. É o corpo e o sangue de Cristo. Então você pode participar, pode comer o pão, beber o vinho, em palavras de amor, de gratidão a Jesus essa noite. Ô rei! Lindo! Ô rei! Obrigado, Jesus!
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.